peritos, oficiais de justiça do Estado do Rio Grande do Norte, oficiais de justiça do Estado de São Paulo. É um prazer e é uma honra ter aceitado o convite para contribuir um pouquinho, com um pouquinho de conhecimento que eu tenho a respeito desse assunto, para melhorar, para qualificar ainda mais o processo de perícia por parte, ou o processo de avaliação por parte dos colegas oficiais de justiça. Eu fui convidado para ministrar uma palestra sobre patologias em engenharia civil, manifestações patológicas em engenharia civil, rachaduras, trincas, fissuras, patologias na pintura, no reboco, né? Infiltrações. Porém, eu não posso falar dessas patologias sem antes explicar um pouco em que universo elas estão envolvidas dentro da ciência da engenharia civil. Então existe uma área da engenharia civil chamada engenharia diagnóstica, que nós vamos falar sobre a engenharia diagnóstica como um preâmbulo para que a gente possa chegar com conhecimento para entender melhor de quem são as responsabilidades por cada patologia, por cada manifestação patológica, ou que pelo menos você tenha uma percepção de, primeiro, essa é a intenção desse curso, essa é a finalidade. Primeiro, que você saia desse curso tendo uma percepção de qual manifestação patológica você está vendo, e segundo, que você também tenha a percepção de quem é o possível responsável, se é o proprietário, se é a construtora, se é um problema de falha de projeto, de execução, se é um problema do uso, e aí o responsável seria o morador, né? o morador ou o condomínio. Então, nós vamos ter uma noção aqui de engenharia diagnóstica e de manifestações patológicas, ou seja, de patologias na engenharia civil. Então, eu sou o professor Adriano Gomes de Matos. Mais na frente, lá no final, eu falo um pouquinho do meu currículo, tá? Falo quem sou eu. Por enquanto, eu vou me ater logo ao nosso assunto. E, portanto, o nome dessa palestra é Engenharia Diagnóstica e Patologias de Construção Civil. Eu sou professor universitário e esse é o formato que eu gravo minhas aulas remotas. Como esse curso é um curso remoto, eu achei mais interessante fazer uma simulação de sala de aula, tá? Do que eu apresentar o slide ali num programa de meeting, por exemplo, e você não está vendo o meu rosto. Aqui você está vendo tudo. Você está vendo meu rosto, minhas expressões, minhas explicações. Você está vendo a tela também, você está vendo os slides, tá bom? Então esse é o formato que eu adotei para essa palestra. Eu tenho inicialmente aqui o nosso conteúdo, tá? É um conteúdo amplo. Eu organizei uma palestra com vários slides, mas são slides rápidos, ok? Vamos para frente. Então, no primeiro item, quando começa um daqueles itens, eu coloco um slide dessa forma, tá? Esse é o slide de engenharia diagnóstica. Então, veja. Primeira coisa que eu coloquei é a definição, mas antes de ler, eu quero que vocês se apeguem a essa foto. Essa foto remete a quê? Ela remete à comparação do engenheiro, no caso aqui do engenheiro diagnóstico, tá? Que ele tem com ele aqui alguns equipamentos, treino de medição, uma prancheta para fazer anotações, os projetos em mãos, sinalizando que ele tem que analisar projetos também. E na comparação com um médico que também tem os seus equipamentos, uma lanterna de cabeça, o estetoscópio, os seus EPIs, as suas vestimentas, ok? Então, aqui nós vamos estabelecer um paralelo muito claro, já que a palavra diagnóstica é uma palavra que vem muito ligada à medicina, né? Tanto a palavra diagnóstica como a palavra patologia. Então, nós vamos estabelecer esse paralelo entre a engenharia e a medicina nesses primeiros slides. Então, eu trago aqui alguns conceitos, não há um conceito fechado, claro, único, sobre engenharia diagnóstica. Primeiro conceito. Engenharia diagnóstica é a área da engenharia, tá? Eu acho que isso, por enquanto, é muito claro, é uma área da engenharia, assim como recursos hídricos, saneamento, estruturas, construção civil, é uma área que trata das investigações científicas das patologias das construções, através de metodologias que possibilitem obter dados técnicos para caracterização, análise, atestamento, apuração da causa ou prescrição do reparo da patologia em estudo. Tá? Então veja que aqui eu coloco várias palavras. Ó. Eu coloco caracterização. Eu tenho que caracterizar, eu tenho que saber o que é a patologia. Eu também tenho que analisá-la. Para quê? Com a intenção de entender quais são as causas. Tá? Então eu tenho que atestar, eu tenho que provar essa patologia. Eu não posso emitir um laudo técnico sem que eu prove, baseado apenas em opiniões, vocês sabem disso.
são especialistas em fazer trabalhos judiciais, perícias judiciais, apuração da causa ou prescrição do reparo da patologia em estudo. A prescrição é um nível mais alto do que a perícia. Nós vamos entender aqui quais são as ferramentas da engenharia diagnóstica, desde a vistoria até a consultoria. E nós vamos perceber, e a perícia está entre elas, e nós vamos perceber que a prescrição do reparo, ou seja, como consertar, não é algo que esteja na perícia. Está acima disso, é na consultoria. Então, para isso, você precisa realmente ser um engenheiro e precisa estar trabalhando para fazer o projeto de reforma, o reparo daquele problema. Ok? Segunda definição. É a disciplina, não deixa de ser uma área da engenharia, que abrange o processo de identificação das manifestações patológicas e falhas no nível de desempenho das construções, ou ausência delas, tá? Visando reparos e ou aprimoramentos. Mais uma definição. É a arte de criar ações proativas por meio dos diagnósticos, olha a medicina acontecendo aqui, prognósticos e prescrições técnicas visando a qualidade total. Então vai ter uma parte da engenharia diagnóstica que fala sobre uma norma, que é a NBR 15575. Essa norma é uma norma recente e ela veio falar sobre desempenho na construção civil. Então ela fala sobre cada sistema, sistema hidráulico, esquadrias, paredes, alvenarias e tal, e fala sobre desempenho. Para que é que serve essa norma? Essa norma serve para você entender que uma edificação ela tem que ter manutenção. Essa é a palavra que eu estava querendo lembrar. E a manutenção, se ela for preventiva, eu vou manter nos melhores desempenhos possíveis. Ruído, transmissão de calor, estética, tudo isso. Tá? Por exemplo, pintura. Pintura recomenda-se que se faça de 2 em 2 anos. Então vai havendo aí uma deterioração da qualidade. Então o engenheiro diagnóstico, ele vai fazer uma inspeção predial, não é difícil, e ele verifica como está o desempenho de cada um dos sistemas. Ele tem uma planilha baseada na norma, uma tabelinha, onde ele vai pegando cada sistema e vai descrevendo como está o sistema. Para que serve essa norma? Essa norma serve para que você possa realmente fazer ações corretivas ou ações preventivas que venham a manter o desempenho da construção, mantendo uma vida útil aí bem prolongada, tá certo? Essa é a ideia. Porém, essa norma, a NBR 15575, ela faz parte, ela está intrínseca dentro da engenharia diagnóstica, mas ela não é objeto do nosso estudo nessa aula, tá? Então vamos para frente. Passadas aqui as 3 definições, eu venho aqui. Em que fases da construção vale a pena, ou seja, deve ser aplicado a engenharia diagnóstica, né? Então muita gente pensa assim, principalmente nós brasileiros somos acostumados somente à manutenção corretiva, depois que quebra, conserta. Só que a engenharia diagnóstica, ela na verdade é algo que tem que acontecer desde a concepção do projeto. Então veja aqui, ó, a engenharia diagnóstica é um check-up. É um check-up da construção, desde a sua concepção, olha essa última palavra, até a sua desconstrução, tá? Hoje nós temos um conceito de que a obra não termina ali no uso ou na desocupação e o prédio fica abandonado. Não, a obra ela continua existindo e ela pode, se houver ali, por exemplo, uma falha, vir ao colapso e matar pessoas que estão ao redor. Então eu tenho que me preocupar com a construção civil, desde a sua concepção de projeto até a sua desconstrução, ok? Então, em todas as fases de desenvolvimento de uma construção civil, há a necessidade de investigações técnicas em busca da qualidade total, reportando-se ao percurso diagnóstico PPEUD. Isso aqui dentro da engenharia diagnóstica, é extremamente conhecido, PPEUD. O que é o PPEUD? PPEUD é planejamento, primeira fase, projeto, execução, entrega da obra, uso, reabilitação da obra, que são as reformas, e finalmente a desconstrução, tá? Logo no início da ciência da engenharia diagnóstica, não tinha o U, o R e o D. Só se falava em engenharia diagnóstica pelo PPEU. Não tinha o R e o D, aliás. Era o PPEU. Planejamento, projeto, execução, entrega e uso, né? Então a concepção da engenharia no tocante
a ter responsabilidade pela edificação morria no uso. Hoje não. Hoje ela tem a reconstrução e a reabilitação e a desconstrução. E aí nós temos aqui uma imagem que é muito famosa. Ela mostra aqui dentro o PPEUD, ou seja, todas as fases da construção civil, só que ela mostra aqui ao redor as ferramentas, mostrando um ciclo, as ferramentas da engenharia diagnóstica que eu vou usar para analisar cada uma dessas fases. Tá? E olha só, são 5 e nesta ordem, olha só, nesta ordem crescente de importância e de dificuldade, de complexidade. Vistoria, inspeção, auditoria, perícia e a consultoria. Tá? A vistoria realmente é a mais simples, é a primeira, ela é mais uma percepção de algo. Tá? Ela é um registro, ela é somente um registro. E aí você vai passando para inspeção, auditoria, perícia e consultoria, que é, sem dúvida, a mais complexa e é aquela que eu comentei há pouco, que nós temos que apresentar a solução para o problema. Isso é na consultoria, isso, portanto, não chega ao nosso objeto aqui, tá? Bom, e aí eu vou lá e mostro aqui um gráfico que é importante. Bom, de quem são as responsabilidades pelas inconformidades, pelas anomalias endógenas e exógenas e pelas falhas? Professor, primeiro, o que é uma anomalia endógena e exógena? Eu vou explicar mais na frente, mas aqui eu já vou antecipar. Endógena é aquela que já veio com falha, tá? Seja por um erro de cálculo do projeto, seja por um erro de execução, uma execução mal feita, seja por uma falha no material que foi entregue. E aí, de quem são as responsabilidades? Bom, se for endógena, ou a responsabilidade, por exemplo, se for um erro de execução, é da construtora. Se for uma falha do projeto, é um erro do projetista, ele vai responder por isso. Se for projeto, execução, se for uma falha do material, a responsabilidade é do fabricante, tá? Professor, o que é uma anomalia exógena? A anomalia exógena, então, é aquela que vem após, que não tem responsabilidade de quem construiu. A responsabilidade é pelo mau uso, é pelo tempo, tá? Então, às vezes, o mau uso da edificação, a falta de manutenção da edificação, provoca uma anomalia que a gente vai chamar de uma anomalia exógena, tá? E as falhas? Olha como esse gráfico grita. Ele diz o seguinte: média geral das falhas em estruturas metálicas, tá? Isso aqui é um exemplo nas estruturas metálicas. 41% é erro de projeto. 41%. Na execução, 32%. Mas olha aqui quando o proprietário do imóvel, o condômino, tem responsabilidade. Ó. A manutenção e o uso a manutenção é de responsabilidade de quem mora, né? Então, manutenção e o uso, 11%. E os materiais, 16%. Então, isso daqui já dá para você uma ideia de quem é a responsabilidade. Nesse caso, a responsabilidade é da construtora. Nesse caso, a responsabilidade é do condomínio ou do proprietário, se for uma casa, por exemplo. Nesse caso, é do projetista. E nesse caso, é do fabricante do material. Tá? Então, por exemplo, se for um concreto mal elaborado, é da concreteira, é de quem fez aquele concreto, por exemplo. Tá? Bom, e aí eu tenho várias maneiras de investigar a edificação, tá? Seja através, tudo isso a gente pratica na nossa engenharia diagnóstica e vocês têm que ter essa noção também como praticar. Visão, né? Você percebe uma rachadura pela visão, você percebe uma trinca pela visão. Olfato, audição e tato, você percebe uma parede mais úmida às vezes pelo tato, tá? Fotografia e topografia, ou seja, tudo tem que ser registrado fotograficamente num laudo pericial, a gente sabe disso. E aí tem os testes, né? Eu tenho vários testes, por exemplo, teste de ação mecânica simples, percussão. Eu vou mostrar um slide daqui a pouco, onde eu tenho lá um martelinho de borracha, né? Esse martelinho de borracha, eu bato ele aqui de forma suave para perceber, através da percussão, se aquilo, por exemplo, está fofo, se está havendo um destacamento do revestimento cerâmico da parede, né? Então, através, por exemplo, de um teste de percussão ou de um outro teste de penetração, eu consigo verificar se dentro de um pilar, coluna, eu tenho uma ferragem que está sofrendo corrosão, mas aí eu tenho que pegar uma marreta, tenho que pegar uma picaretazinha, furar,
né, jogar ali uma substância que vai reagir, que é a fenolftaleína, que eu vou mostrar para vocês, e que vai detectar a corrosão na armadura, que vai detectar a degradação do concreto por carbonatação. Então eu tenho várias ferramentas que podem detectar falhas e anomalias, tá? Ação dinâmica com propagação de ondas elásticas também, para detectar tubulações com água ou sem água. Reações químicas, eletroquímicas, efeitos elétricos e magnéticos, radiação eletromagnética. Isso daqui, pessoal, se compara muito à medicina quando o médico passa um exame e você vai numa clínica de radiologia fazer, por exemplo, uma ressonância, uma tomografia, um raio-x. Na engenharia diagnóstica também temos exames semelhantes, tá? Bom, e aí eu tinha falado das ferramentas para vocês da engenharia diagnóstica, perdão, e eu coloco aqui uma imagem extremamente clara das ferramentas e do grau de complexidade que cada ferramenta tem. Então nós temos aí uma pessoa subindo aqui degraus, onde ele vai começando da vistoria, um pouco mais complexo a inspeção, um pouco mais complexo a auditoria, perícia, onde a gente milita nas ações judiciais, tá? E a consultoria é mais quando você é engenheiro contratado para alguém para fazer uma reforma, um reparo, ok? Bom, então muitos engenheiros com diferentes níveis de experiência desconhecem a diferença entre essas ferramentas da engenharia diagnóstica. O engenheiro, quando vai fazer um serviço, ele tem que fazer uma ART, né, que é uma anotação de responsabilidade técnica, junto ao seu conselho, que é o CREA. E muitas vezes o engenheiro não sabe a diferença, ele não sabe o que é que ele está fazendo, se ele está fazendo uma vistoria, ou se aquilo que ele está fazendo é uma inspeção. Muitas vezes ele coloca num saco e chama de perícia, né? Aí chama de perícia, aí estou fazendo uma perícia. Não, às vezes o que o mundo judiciário chama de perícia, às vezes é só uma inspeção, às vezes é só uma vistoria, que é apenas uma constatação, basicamente fotográfica. Então a gente tem que ter essa percepção de que essas ferramentas são diferentes, tá? Então eles acabam, os engenheiros, prestando serviços equivocados, cobrando equivocadamente e emitindo a RT com escopo equivocado. Então a gente precisa entender o que é cada ferramenta dessa para a gente poder chegar lá na patologia. Então eu primeiro coloquei aqui o que é a vistoria, que é a ferramenta mais simples. Veja que na imagem eu já tenho aqui um laudo de vistoria, uma pranchetinha, onde ele coloca os dados do proprietário, o endereço, quem solicitou a vistoria. E olha que eu já coloquei aqui, ó, o que é a vistoria em suma? É informação e percepção, tá? Então veja, é a mais simples e mais utilizada. Ela é focada apenas na observação e na constatação de problemas e possíveis irregularidades. Eu constato um problema com uma foto, por exemplo, de uma rachadura, tá? Eu constato o problema simplesmente dessa forma. Então a vistoria é essa. Por exemplo, eu tenho uma vistoria que é muito famosa na engenharia diagnóstica, que é a vistoria de vizinhança. O que é a vistoria de vizinhança? É quando a construtora vai construir um grande edifício com 2, 3 andares de subsolo, tá? Vai ter que colocar fundações muito profundas nessa região, no terreno dela. Essas fundações, para serem fincadas lá, elas têm que ter algum método que, de certa forma, maltrata a vizinhança. Percussão, tá? Então, às vezes, provoca rachadura nas casas dos vizinhos, pelo impacto, né? Pela percussão, por exemplo. E aí, o que é que a construtora faz para proteger até judicialmente a si própria e aos vizinhos? Ela pega a vizinhança, a influência de onde aquela região pode interferir, ela consulta o engenheiro que vai fazer o projeto de fundações e diz assim, ó, até tantos metros, então até 10, 20, 30, 40, 50 metros é onde eu vou ter interferência, onde eu posso prejudicar. Então nós vamos pegar todas essas casas aí da vizinhança e vamos pedir a permissão dos proprietários para fazer uma vistoria lá. E essa vistoria é um registro fotográfico, onde você coloca cada casa, cada foto, cada defeitinho que tem e cada defeito que não tem. Então, se eu tenho uma parede ali sem nenhuma rachadura, eu bato a foto dessa parede para mostrar que ali não tinha rachadura. Então, se a rachadura apareceu depois da obra, aí sim pode ser que essa rachadura tenha aparecido por conta da obra.
né? Então, por exemplo, a vistoria de vizinhança, também chamada de vistoria cautelar, ela é uma das mais conhecidas aqui, tá? É a constatação técnica de um determinado fato, condição ou direito relativo a um objeto, como uma fissura na parede, por exemplo. Exemplo, a vistoria cautelar ou laudo de vizinhança, que é o laudo que eu estava falando, ok? Então, a vistoria é a mais simples. Muitas vezes, os oficiais de justiça fazem apenas vistorias, né? Registros fotográficos. Veja que aqui eu tenho um exemplo simples da vistoria de vizinhança. Eu tenho um terreno que é onde vai ser construído. Nesse terreno eu vou chamá-lo de terreno motivo. Esse daí é o terreno motivo. E aí eu percebi que esse terreno ele vai influenciar, né? O impacto das fundações dele vai influenciar ou pode influenciar nessa região aqui, nessa. Então esses aqui são os imóveis que eu vou fazer, de azul claro, a minha vistoria de vizinhança. Eu vou ter que vistoriar cada imóvel. E aí eu tenho que fazer aí uma dobradinha com os proprietários, né? Eu tenho que quebrar a resistência do proprietário para conseguir visitá-lo, para conseguir que ele permita, que ele entenda que essa vistoria é boa para ele também, judicialmente falando, né? Protege ele, demonstra que uma rachadura que depois apareceu por conta da obra, antes não existia, portanto não é de responsabilidade dele, mas sim da construtora, tá? Então isso aqui é um exemplo. Bom, após a vistoria, a segunda ferramenta mais conhecida é a inspeção. Ela é mais complexa que a vistoria. Ela é uma análise. Veja que ela não é uma simples constatação, ela já é uma análise, tá? Técnica de fato, condição ou direito, relativa a uma edificação, com base em informações genéricas e experiência do engenheiro diagnóstico. Então veja que a inspeção ela já deve ser feita por um engenheiro. Adriano, eu sou oficial de justiça, onde é que eu entro? Se você perceber algumas das patologias que nós vamos mostrar na parte final dessa apresentação, você vai perceber que ali você precisa encaminhar isso daí para um engenheiro que vai fazer no mínimo uma inspeção, ou provavelmente uma perícia, tá? Exemplo, a inspeção predial, né? Eu sou de Fortaleza, e aqui em Fortaleza nós tivemos recentemente a queda do edifício Andréa, tá? No bairro Dionísio Torres, que é o bairro onde eu morei minha vida inteira, e que realmente a queda do edifício Andréa, ela se tornou no país um marco, tá? Entre antes e depois da queda do edifício Andréa. Hoje nós temos os estados buscando ter uma legislação mais vigorosa com relação à inspeção predial, e aí entra aquela norma que eu falei lá no início. A inspeção predial ela é muito baseada nas normas de desempenho, na NBR 15.575, que aqui em nada tem a ver com a gente, tá? Mas eu preciso frisar que a engenharia diagnóstica é profundamente ligada a essa norma também, ok? E aí a inspeção predial, ela tem inclusive sugestões de prazos, de frequência, dependendo da idade do imóvel. Imóveis mais novos, a inspeção predial pode ser feita com uma frequência menor. Imóveis bem mais antigos, a inspeção predial vai ser feita com uma frequência maior, tá? Então a inspeção predial, que é realizada de forma preventiva ou obrigatória, dependendo da legislação do local, nas edificações, diminuindo o risco de acidentes prediais, auxiliando, olha só, no direcionamento de investimentos em reparos e reformas e adequando o plano de manutenção às reais necessidades do edifício, né? Então foi constatado que o edifício, na inspeção predial, vive dando problema de parte elétrica. Então vamos focar aqui os nossos investimentos maiores na parte elétrica, né? Ah, mas esse prédio é muito perto de uma área marinha, é na praia, então ele tem muito problema ligado à corrosão, né? Os cabos de aço dos elevadores, então eu vou focar a minha manutenção mais na questão da proteção contra a corrosão. Então isso entra na norma que eu falei, tá? Então isso daqui é a inspeção predial e a inspeção, perdão, e a mais conhecida delas é a inspeção predial, ok? Bom, na inspeção eu coloco aqui a periodicidade. Ó. Isso aqui é uma sugestão do CREA de São Paulo, tá? Que diz o seguinte: a cada 5 anos deve ser feita uma inspeção predial para edifícios de até 20 anos, ou seja, edifícios mais jovens, mais novos, né? Até 20 anos, a inspeção predial tem que ser feita a cada 5 anos, tá? Por exemplo, porque a pintura tem que ser feita a cada 2 anos, que é até um prazo menor do que os 5 anos. Então, na inspeção predial, uma das coisas que vai acontecer é quando chegar no sistema de revestimento, pintura faz parte do revestimento,
vai ver que já precisa de uma camada de pintura. E a pintura não tem finalidade apenas estética, também tem a finalidade de proteção, tá? Então nós aqui da engenharia diagnóstica encaramos a pintura muito mais como uma unidade de proteção do sistema do que uma unidade de estética, embora ela seja também estética, assim como o revestimento cerâmico. A cada 3 anos para edifícios que estão entre 21 anos e 30 anos de idade, independentemente da idade para todas as edificações não residenciais. A cada 2 anos para edificações entre 31 e 50 anos de idade. E a cada ano para edificações com mais de 50 anos de idade. Veja que eu vou ter uma severidade aumentada a partir da hora que eu aumento a minha idade. Tá ok? Então, morre aí a inspeção. Chegamos no terceiro, né? Vistoria, inspeção, auditoria, perícia, consultoria, tá? Então, a auditoria é o terceiro. Mais complexa que a inspeção. Ela faz uma comparação técnica entre normas, livros, padrões técnicos, manuais, especificações do projeto e outros, tá? É o atestamento ou não da conformidade de um fato, condição ou direito relativo ao objeto. Então vejam que a auditoria ela já faz referências, ela tem pesquisas com norma, ela vê se algo está de acordo com a norma ou não. Quando que a vistoria ou a inspeção via isso? Né? A inspeção visava atestar como é que estava a situação e dar um plano de manutenção, mas ela não ficava baseada ali em estar cumprindo ou não determinado requisito. Ela não se baseava em fazer análises com normas, com livros, com material didático, com literatura, tá? A auditoria sim, ok? Eu vou verificar os erros e vou me basear na literatura para mostrar que aquilo ali tem um problema, uma falha. Tá? E aí eu chego na perícia e a própria foto já mostra aqui claramente alguns equipamentos utilizados na perícia, onde eu tenho aqui inferências e conclusões, tá? Turma, conclusões técnicas, opiniões pessoais nunca. A sua opinião pessoal ou a minha como engenheiro, ela deve valer na hora da perícia para que eu possa, pela minha percepção, pelo meu feeling, perceber para onde eu devo investigar. Mas eu tenho que investigar a causa. Investiguei nesse caminho, a causa não está aqui, eu vou ter que investigar para outro caminho, mas eu tenho que provar tecnicamente a causa da falha, tá? Eu tenho que dar o diagnóstico, tá? Então, a perícia é a busca da origem, eu tenho que entender o que está provocando o problema. Se eu não apresentar o problema ou o que está provocando o problema, eu não realizei uma perícia, e aí cabe toda a questão de estar incompleto o meu laudo pericial, busca a origem, a causa do problema e o mecanismo de ação, seja ele o vento, seja ele a umidade, tá? Seja ele a poeira, ok? Então, seja ele a chuva, eu tenho que ter a origem, a causa do problema e o mecanismo de ação. Então, é uma apuração técnica das origens, causas e mecanismos de ação de um fato, condição ou direito. Por exemplo, perícias judiciais e extrajudiciais, tá? Então aqui a gente já está um pouquinho mais à vontade, porque eu estou falando com o oficial de justiça, né? Então, isso daqui é a perícia. Vejam que na foto eu já tenho aqui o meu estetoscópio da engenharia civil. Eu já estou trazendo aqui alguns equipamentos que estão procurando detectar o que está por trás da parede, assim como uma ressonância, assim como um raio-x, tá? Veja, e finalmente a consultoria. A consultoria, olha o que está escrito aqui, ó, prognóstico e prescrição. Turma, quando você vai fazer uma consulta ao médico, não esqueça disso. Você vai fazer uma consultoria, né? O médico ele não vai fazer uma perícia em você, ele vai fazer uma consulta em você. Então, consulta é a consultoria. Na consulta do médico, o médico tem que te dar a receita dele, tem que achar o problema, que você tem a causa, o que é que está causando aquilo, para entender o problema, para poder buscar o tratamento. Então, vejam que ele vai prescrever. Prescrição é tratamento na consultoria. Então, é a ferramenta da engenharia diagnóstica mais completa. Ela oferece a solução do reparo das manifestações patológicas incompráveis, né? Que é a prescrição. É o prognóstico. A gente vai explicar daqui a pouco o que é prognóstico, mas prognóstico é, se eu continuar com esse diagnóstico, isso vai causar o quê? Por exemplo, eu estou com um processo inflamatório na garganta, nos pulmões, que está caminhando para, se eu não tratar,
virar uma pneumonia, né? Então, o prognóstico é que isso pode vir a se transformar em uma pneumonia, né? Na engenharia, eu tenho um problema, um pilar que está corroendo as armaduras dele, a ferragem dele. Eu posso ter como prognóstico o possível colapso daquele edifício. Foi o que aconteceu no edifício André, tá? Então, é a consultoria a mais completa. Na consultoria, nunca você deve ter um único engenheiro, mas uma equipe multidisciplinar ligada à engenharia e arquitetura, tá? Para frente. Então, vejam que eu tenho uma imagem que mostra novamente, ó, vistoria, inspeção, auditoria, perícia, consultoria, tá? Em nível de complexidade. E aqui, eu de novo falo do PPUD, né? Planejamento, projeto, execução, entrega da obra, uso da obra, reabilitação e desconstrução, tá? E mostro quais dessas ferramentas, vistoria, inspeção, auditoria e perícia, eu posso utilizar em cada fase. Então, por exemplo, a vistoria ela cabe tanto na fase de planejamento, quanto na fase de uso, quanto na fase de execução. Tá? Então, geralmente, a gente é chamado numa perícia judicial para fazer uma vistoria, né, de um imóvel que está em uso. Está aqui, vistoria em uso. A inspeção já é uma ferramenta mais precisa para o engenheiro. Ela pode ser feita na execução, no uso e no planejamento. E assim por diante, né? A consultoria no uso e na execução. E assim por diante, ok? Bom, sobre a engenharia diagnóstica, eu tenho esse slide que vai falar o seguinte, ó, investigação técnica das manifestações patológicas prediais. Ainda vou definir para vocês o que são manifestações patológicas e qual é a diferença desse conceito com relação ao conceito de patologia, tá? Então, investigação técnica das manifestações patológicas prediais, segundo diretrizes técnicas para aprimorar a qualidade ou determinar as responsabilidades. É isso que a engenharia diagnóstica faz. Seja numa anomalia construtiva, tá? Ou seja, a fase de projeto, a fase de execução, ou ainda uma falha no material, né? Tudo isso para apurar responsabilidades. Seja uma falha de manutenção, se for comprovado que aquilo é uma falha de manutenção e pode ser comprovado, aí a responsabilidade é do proprietário, morador, inquilino, tá? Ou irregularidade de uso, cuja responsabilidade é desse mesmo último, tá? Bom, aqui eu vou passar mais rápido desse slide, mas eu tenho um esquema onde diz o seguinte, olha, a patologia das construções, ela é averiguada pela engenharia diagnóstica através das suas 5 ferramentas, vistoria, inspeção, auditoria e perícia, tá? Vistoria e inspeção, eu não preciso de norma, de literatura, nem de ensaios. Mas a partir da auditoria e da perícia, aí eu tenho que ter ensaios, né? Eu tenho que ter protótipos, análise de normas, análise de literatura, tá? E aí eu chego numa diagnose, ou seja, eu procuro a causa do problema, faço um diagnóstico, qual é o problema, tá? Para analisar a qualidade, a sustentabilidade e a responsabilidade social. E também a responsabilidade pela perícia, tá? E aí, a partir disso, já vira consultoria, né? Porque, ó, prognósticos, né? Prognóstico já é ferramenta da consultoria. Num laudo pericial, pessoal, ainda, olha, eu falo como engenheiro perito, ainda que um dos quesitos seja apontar como refazer, como reparar, eu entendo que numa perícia judicial não cabe ao perito, ele não está sendo pago para isso, e muitas vezes ele não tem esse conhecimento técnico de apontar como reparar. Até porque muitas vezes o como reparar é um projeto, tá? Então isso daí deixaria de ser uma ferramenta da perícia, que se tiver um quesito desse por uma das partes ou pelo juiz, e passaria a ser uma consultoria. Então não cabe ao perito, numa ferramenta de perícia, indicar o reparo, como reparar. Cabe ele indicar a causa do problema e o prognóstico, o que é que vai acontecer se persistir esse problema sem correção, tá? Então, a partir do prognóstico entra ou a intervenção, se esse for o caso, ou até a interdição, se esse for o caso, tá? E aí a intervenção pode ser a demolição, a recuperação ou a reforma, tá? E isso tudo são ferramentas da consultoria.
ok? A gente fez aqui um esquema básico, acredito que já deu para entender as ferramentas da engenharia diagnóstica. Então aqui eu tenho aqui o famoso TETRA-IN, tá? O famoso TETRA-IN. Iniciação, intuição, interrelação e inferência. Para cada um deles eu tenho um tipo diferente de ferramenta diagnóstica, seja a vistoria, seja a inspeção, a auditoria ou a perícia. A consultoria não está aqui, porque a consultoria já prevê o prognóstico, tá? Então veja, a vistoria é baseada em quê? Na observação, na descrição, ela é uma constatação. A inspeção, experiência, QI, uma terceira visão, ou seja, uma intuição, é uma análise. A auditoria, padrões técnicos, normas, literaturas, especificações, eu vou atestar se aquilo está de acordo ou não está de acordo, portanto, é um atestamento. E a inferência na perícia por evidências, cálculos, resultados, né? Evidências a partir de exames que eu vou fazer, tá? E aí eu tenho a origem, as causas e os mecanismos de ação. E tudo isso são os diagnósticos, para chegar no diagnóstico do problema, ok? Bom, e aí eu tenho aqui, segundo o Código de Processo Civil, a engenharia diagnóstica ela é a engenharia legal. Então o termo engenharia diagnóstica se confunde um pouco com o termo engenharia legal. A engenharia legal ela é obtida a partir da vistoria, de exames e de avaliação. Então, por exemplo, a engenharia de avaliação de bens, avaliação de imóveis urbanos, avaliação de imóveis rurais, que eu também tenho prática e currículo nessa área, entra na engenharia legal. Tá? Ainda falando na engenharia legal do ponto de vista da engenharia, e não do ponto de vista do CPC, eu tenho aqui a vistoria, que dá a produção antecipada de provas, a vizinhança, né, que é o laudo de vizinhança, né, que é uma vistoria cautelar, é uma vistoria, portanto. Um pouco mais complexo que a vistoria tem uma inspeção predial, mais complexo eu tenho a perícia, a consultoria e até a avaliação, tá? Visando o orçamento, retrofit, que seria uma repaginação. Bom, e aí, resumindo aqui, a engenharia diagnóstica ela vai se dividir em duas. A engenharia legal, perdão, na diagnóstica, que eu tenho uma especialização nessa área, eu faço perícia nessa área, que é o tema do nosso assunto aqui, que fala da vistoria, da inspeção, auditoria, perícia e consultoria, e da engenharia de avaliações, que visa, por exemplo, ver o valor de um imóvel, né? Lá no curso de engenharia de avaliações, que tem o oficial de justiça avaliador, alguns de vocês ou quase todos devem ser, lá o interesse é saber o valor de mercado. Tem vários valores, valor venal, o valor de mercado de uma obra de engenharia, de um terreno, de uma casa, tá? Mas tem aqui a distinção entre preço, custo, orçamento. Isso daqui é o escopo da engenharia de avaliações. Tá? Então eu tenho ali uma especialização nessa área e uma outra nessa área aqui. Tá? Bom, chegamos aí na questão das definições de patologias e de manifestações patológicas. Vamos para frente. Eu estou um pouco acelerado porque a gente tem eu preparei um curso grande para vocês e nós temos uma meta de tempo dessa palestra, tá? Então eu estou um pouco acelerado por isso. Então, já que o principal escopo da nossa palestra é entender de patologia, eu trago aqui para vocês a definição de patologia. Patologia vem de duas palavras lá do grego. Pathos, que significa sofrimento, doença, algo errado. E logos, que significa estudo. Então é o estudo da doença, né? Então se encaixa perfeitamente, cabe perfeitamente no que a gente vem falando. Veja que patologia é o estudo das doenças. No caso da engenharia civil, é o estudo das doenças de uma construção civil. Tá? O estudo das doenças de modo geral, representando um estudo ou condição anormal, cujas causas podem ser conhecidas ou desconhecidas. Tá? Às vezes eu não consigo ver claramente a causa, eu tenho que fazer uma investigação, que é objeto de estudo da engenharia diagnóstica. Ok? Então temos aqui a definição de patologia, e aqui eu faço uma semelhança, uma analogia, pessoal, com a medicina. Tá? Então vejam, por exemplo, eu tenho aqui 4 analogias. Na primeira, eu pego um esqueleto humano, né, que é a parte estrutural de uma pessoa, e comparo a um esqueleto de uma edificação, que são as estruturas. Né? Nesse caso aqui, eu tenho estruturas metálicas, desde as fundações, que seriam
os nossos pés, né? Até a parte mais alta, que seria a parte mais alta do nosso esqueleto, tá? Então, vejam que essa analogia é perfeita. Eu posso... A finalidade da estrutura é sustentar a edificação, tá? Assim como a finalidade do esqueleto é sustentar o corpo. Uma segunda analogia que eu tenho é o seguinte: eu tenho aqui a minha pele, tá? E a gente já estudou várias vezes, a gente sabe disso, que a pele tem várias camadas. A epiderme, a derme, a hipoderme, tem várias camadas. E eu tenho aqui, por exemplo, o revestimento, né? Eu tenho aqui a alvenaria. Notem que aqui é a alvenaria propriamente dita, que é o tijolo, né? É a alvenaria propriamente dita. Tudo isso daqui é o revestimento. E eu queria que vocês prestassem atenção numa coisa, porque isso aqui vai ser importante para a gente lá na frente, tá? Eu tenho aqui uma primeira camada, preparo de base, é o chapisco. Pessoal, a função do chapisco, vocês sabem como é que faz o chapisco, né? Fica todo chapiscado, pega uma maquininha e sai pulverizando. A intenção dele é dar aderência à próxima camada que vai chegar para que ela não descole. Então, muitas vezes você encontra edificação sem chapisco. E isso já é uma manifestação patológica, que vai ser o descolamento do revestimento. Okay? Então, o chapisco ele tem essa finalidade de receber a próxima camada, de ter aderência. Ele não pode ser liso, ele tem que ser caraquento, né? A próxima camada, depois do chapisco, é essa, é uma camada de regularização. Essa camada aqui é o reboco, tá? Ele vai regularizar e deixar bem regularzinho, a parede sem distorções, toda retinha, toda no nível, toda no plano, tá? A terceira camada é a camada de fixação. Ali já é uma pasta que eu coloco, tá? De cimento, que vai receber, uma pasta que eu coloco, perdão, que vai receber a camada final de acabamento, que pode ser uma cerâmica, pode ser uma pintura, tá? Então eu tenho essas três camadas internas aqui, ó, entre a alvenaria e o revestimento. Então eu tenho o chapisco, o reboco e o emboço, tá? O chapisco, o reboco e o emboço, ok? Uma outra analogia que eu posso fazer é aqui a musculatura, o sistema muscular, né, com as alvenarias. A intenção ali do sistema muscular é vedar, né? E a alvenaria, ela tem a finalidade, as paredes, de vedação. Eu tenho certeza que muitos de vocês um dia, talvez ali na infância, talvez ali na adolescência, acreditavam que o que sustentava uma edificação eram as paredes, mas não é. O que sustenta são as vigas, os pilares, as fundações, as lajes, tá? A parte estrutural. Isso daqui tem apenas a função de separar um ambiente interno de um ambiente externo. Ou, se for dentro, separar um ambiente de outro. Tá? Isso é a função da alvenaria. E dar isolamento térmico, dar isolamento acústico, tudo isso, tá? Deixa eu aumentar aqui. Ok? Uma outra analogia que eu posso fazer é aqui, por exemplo, o sistema circulatório, tá? Com as nossas instalações prediais de água fria, que é a instalação de água, de esgoto, de água quente, com todas as instalações prediais. Então, os sistemas são muito semelhantes e assim como eu posso trabalhar a diagnose de doenças na medicina, eu também posso trabalhar a engenharia diagnóstica na engenharia civil, ok? E aí eu chego no capítulo que vai falar de patologias da construção. Qual é a definição de patologia, como eu já tinha falado? É uma área da engenharia que é responsável por investigar as manifestações patológicas possíveis de ocorrerem em uma construção. Tá? Já tinha mostrado 3 definições ali de engenharia diagnóstica, aqui eu estou mostrando uma definição de patologia. Patologia é uma área da engenharia responsável por investigar as manifestações patológicas. Então vejam que lá no começo eu tinha dito assim, ó pessoal, eu vou fazer aqui um paralelo entre patologia e manifestações patológicas. São coisas diferentes, tá? Então vejam que a patologia é uma área que estuda as manifestações patológicas. Portanto, eu posso dizer que patologia é uma ciência, tá? Agora, veja que quando eu falo de patologias, que é uma ciência do estudo das doenças, eu tenho 5 fases aqui, tá? Diagnóstico, prognóstico, terapia, anamnese, profilaxia, e essas fases aqui são as fases da patologia. Vamos ver aqui a primeira, que é a profilaxia. A profilaxia da doença é do grego
profilaxis significa cautela, tá? Remete aos meios para evitar ou prevenir a doença. Na engenharia, a profilaxia seriam as medidas utilizadas para evitar anomalias ou problemas na edificação. O bom conhecimento da boa prática de engenharia, a atenção às normas, tá? A busca por excelência em todos os sistemas, com todos os seus detalhes para evitar cada manifestação patológica, um bom projeto, tá? Então tudo isso daí seria a profilaxia, a boa execução, a contratação de empresas sérias e não a contratação do seu Zezinho pedreiro, tá? Esse tipo de atitude é que é uma falta de profilaxia, tá? Então a profilaxia é isso, é aquilo que remete a evitar a doença, evitar a manifestação patológica. Em outras palavras, é um projeto, é uma obra bem executada, bem planejada e bem projetada, tá? A segunda parte é o diagnóstico, né? Então, vem do gnóstico, que significa conhecer, saber, né? Apurar as causas. Então, após avaliar sintomas, sinais, exames e testes. Na engenharia, na engenharia seria a fase, digitei errado, com S, né? De identificação e descrição da origem e causa dos problemas na edificação. Então, isso daí é a diagnóstica que é estudado, que é feito dentro de uma perícia judicial, por exemplo, tá? Após o diagnóstico, vem o prognóstico, que do latim prognóstico vem de pro, que é antecipado, anterior, prévio, e conhecimento. Então eu tenho que ter um conhecimento prévio do que vai acontecer no futuro. É eu levantar esse problema para o futuro e ver como ele vai aumentar, ou se não, se ele está estável, se ele vai diminuir. É o prognóstico, tá? O prognóstico serve para que eu possa avaliar as ações corretivas, as ações de manutenção, focar mais num item, num sistema, tirar o foco de outro sistema, ok? Bom, então é a estipulação da evolução do problema com o passar do tempo. Ela ocorre a partir da diagnose, né, do diagnóstico e da terapêutica. Ou seja, eu vou fazer a terapia naquilo para evitar que o prognóstico seja ruim. E sim, com a terapia, o prognóstico vai ser, por exemplo, a extinção da anomalia. Tá? Bom, a terapia é o tratamento propriamente dito. Vem do grego terapeia, que é o ato de restabelecer, de curar, né? É a correção propriamente dita, né? Então, é o tratamento da manifestação patológica. É uma manutenção corretiva, tá? Que lá no começo da apresentação eu esqueci o nome manutenção, fiquei meia hora gaguejando, paguei um mico grande aí com vocês, né? Na engenharia são as soluções ou medidas estabelecidas a partir das etapas anteriores para sanar as anomalias identificadas. É lógico, pessoal, que eu não posso sanar uma anomalia que eu não identifiquei, né? Então, lógico que eu só posso sanar aquilo que foi identificado. Então, isso é a terapia. Professor, e a anamnese? Vem do grego anamnesis, que significa ana, trazer de novo, mnesis, memória. Sabe quando você chega no médico e o médico pergunta: oi, tudo bom? O que é que você tem? Aí ele: olha, doutor, estou sentindo uma dor aqui, acolá. E quando isso começou? Ah, começou há 6 meses atrás. O que você estava fazendo há 6 meses atrás para isso começar? Qual era o seu comportamento? Talvez ali, qual era a sua alimentação? Ou se for algo de coluna, por exemplo, qual era a sua postura, a sua maneira de sentar? Que tipo de cadeira você se senta? Quanto tempo você passa sentado? Quanto tempo você passa em pé? E aí vai. Você come muito gordura, se for algo ligado ao coração, né? Come muita picanha, bebe muita cerveja, bebida alcoólica. Isso... Essa série de perguntas que o médico faz e que o engenheiro diagnóstico deve fazer também, tá, na sua perícia, é um processo de anamnese. É buscar saber informações, buscar saber quando começou, como começou, por que começou, para ter um caminho de investigação mais seguro, mais firme, ok? Isso é a anamnese. Então, ela é uma entrevista ou um conjunto de entrevistas a vários agentes, conduzidas pelo profissional com o intuito de estabelecer junto ao seu paciente o ponto de partida no diagnóstico da patologia. Então, olha como a anamnese é importante, tá? Busca relacionar os fatos e descrições a uma patologia existente, tá? É exatamente o que o médico faz. Então, vejam
que essas são as ferramentas da ciência da patologia. Veja que aqui eu não falei em nenhum momento de rachadura, de fissura, de infiltração. Isso aí são as manifestações patológicas. Então, quando eu falo de patologias, eu falo de anamnese, profilaxia, diagnóstico, prognóstico e terapia. Ok? Bom, mas aí agora que eu vou falar, que eu já falei de patologias, vou voltar um slide, ó. Patologias são essas partes aqui, tá? Anamnese, profilaxia, diagnóstico, prognóstico e terapia. E quando eu falo de manifestações patológicas, aí eu tenho outros conceitos. Então, olha só. Manifestações patológicas são as degradações identificadas na edificação, as quais podem ser geradas durante o período de execução da obra. Lembra do PPURD? Planejamento, projeto, execução, entrega, uso, reabilitação e desconstrução. Quer por emprego de métodos construtivos errados, execução, quer por materiais inapropriados ou não testados, má qualidade do material, ou na própria elaboração do projeto, ou ainda adquiridos ao longo do tempo pela utilização da edificação. Então vejam que eu tenho aqui, como conceito de manifestações patológicas, as degradações. Tá? Então, infiltração é uma degradação? É, portanto é uma manifestação patológica. Tá? Mofo, eflorescências, rachaduras, fissuras, são degradações identificadas, seja pelo tato, pelo olfato, são, pela visão, são, por equipamento, são, portanto são manifestações patológicas. Então agora você já está começando a ter uma percepção da diferença entre patologia e manifestação patológica. Veja, quais são os 3 conceitos fundamentais da manifestação patológica? Origem, causa e mecanismo. Tá? Ou causa, origem e mecanismo. Veja. Causa. A causa é associada a um agente. Necessariamente, uma manifestação patológica é associada a um agente. Pode ser o vento, pode ser a água, pode ser substâncias químicas presentes, por exemplo, no esgoto, tá? Pode ser poeira, mas tem um agente. Tá? E esse agente é responsável por desencadear a manifestação patológica. Então, por exemplo, o surgimento da fissura de uma viga de concreto armado por ação do momento fletor, cujo agente seria a carga a qual a viga se encontra submetida. Então, olha, aqui eu tenho uma foto onde eu tenho uma viga, tá? E essa viga tem, por exemplo, aí uma carga excessiva, além do que o projetista previu, tá? Sei lá, chega um morador lá e coloca um móvel gigantesco, pesadíssimo, numa parte lá da viga, ou da laje. E aí, essa laje vai ficar, ou essa viga, muitas vezes é imperceptível, mas o engenheiro civil, ele é treinado para ter esse olhar, ela sofre essa curvatura, ela sofre o que a gente chama de flexão, tá? Fletir é isso daqui, ó, flexão é isso daqui, tá? Então ela vai sofrer uma flexão. E aí vai gerar um momento fletor, que vai distorcer, vai começar a ter rachadura no seu teto. Muitas vezes você vê rachaduras ou fissuras que são menores que rachaduras no seu teto, tá? Então essa, por exemplo, isso aqui é só um exemplo, é uma causa, é o agente. Então qual é a minha manifestação patológica? Rachadura. Qual é a causa? O excesso do peso. Ok? Ou seja, qual é o agente? O excesso do peso. O agente, perdão. Tá? Beleza. Então, falei de causa, que é sempre associada a um agente, agora vou falar de origem, né? A origem é relacionada à determinação da etapa ou da fase do processo de construção onde a mesma teve início. Por exemplo, planejamento. Foi lá no planejamento que se originou? Foi no projeto? Foi na fabricação, na execução, no uso? Acho que você já deve estar entendendo por que eu tenho que entender qual é a origem, porque eu tenho que apurar de quem é a responsabilidade. Tá? Eu preciso, no meu laudo, deixar muito claro qual é a origem daquela manifestação patológica, para que o juiz possa definir de quem é a responsabilidade de acordo com o arcabouço normativo legislativo que nós temos. Tá? Então, passada a origem, a gente chega no mecanismo. É o processo através do qual a manifestação patológica se instaura e desenvolve. Tá? Conhecer o mecanismo do problema é fundamental para uma terapêutica adequada. Tá? Então, muitas vezes, pessoal, eu tenho uma rachadura na parede e essa rachadura na parede, ela até apareceu por uma pancada, por um impacto, um carro ali deu uma pequena colisãozinha, provocou uma rachadura. Se eu fecho essa rachadura logo, se eu trato, se eu faço a terapêutica,
eu sei que a causa foi apenas um carro, não foi nenhum problema de projeto ou de execução, eu posso simplesmente fechar essa rachadura. Porém, se eu não tomar cuidado, não der a devida manutenção dessa rachadura, o que é que vai acontecer? Água vai entrar por ali com chuva, vai corroer a armadura e eu vou ter um problema mais sério. Então, o mecanismo de ação aí foi a chuva, ok? Bom, passadas as definições de patologia e de manifestações patológicas, eu quero deixar claro para vocês qual é a diferença entre um e outro, para que vocês usem nas suas perícias a terminologia correta, tá? Então, vejam, manifestações patológicas, como eu acabei de mostrar, é causa, origem e mecanismo. Patologia não. Patologia é profilaxia, anamnese, diagnóstico, prognóstico e terapia. São coisas diferentes. Então, olha a diferença ali no texto. Ó. A patologia das edificações é o ramo da engenharia, ou seja, é a ciência responsável pelo estudo das causas e mecanismos de anomalias e problemas nas estruturas. Enquanto que as manifestações patológicas são a própria expressão desses problemas encontrados. Tá? Então, uma rachadura é uma manifestação patológica. Nessa manifestação patológica, eu vou procurar saber qual é a causa, a origem e o mecanismo dela, mas de acordo com a patologia, eu vou procurar saber como que ela se originou, fazer uma anamnese para fazer um diagnóstico, um prognóstico e a terapia. Então, eu tenho aqui nesse slide bem explícitas as diferenças entre patologia e manifestação patológica. E aí eu entro num outro conceito. Você vê aqui a apresentadora do Bom Dia Brasil, né, falando aqui que no programa Minha Casa Minha Vida, 56% dos imóveis vêm com defeitos. Né? Lógico que isso aqui é uma reportagem que foi para a televisão e não é muito claro que esses 56% vêm com defeitos cuja responsabilidade é a construtora. Né? A manchete parece dar essa imagem, né? Mas pode ser da construtora, da execução, pode ser do projetista, do projeto, pode ser uma falha do material, fabricante, né? E ou até pode ser um mau uso por parte do condomínio ou do morador, mas que o leigo não entende e joga a culpa na construtora, né? Então a gente tem que ter cuidado com essas questões. Mas aqui eu defino para vocês algumas diferenças entre anomalias e falhas, ok? Então vamos lá. Anomalias construtivas ou endógenas, que eu já tinha falado, ó, relacionado aos problemas de construção ou projeto. Ou seja, a responsabilidade da anomalia endógena ou é do projetista, porque ele fez um projeto mal feito, por exemplo, porque ele não previu determinada carga ou não drenou determinada quantidade de água, tá? E aí o sistema não está se desempenhando como deveria. Ou então pode ser uma falha da execução, e aí cabe à equipe que executou a obra, cabe à construtora que executou a obra, tá? Pode ser ainda uma falha do material que foi colocado na obra, tá? Material de má qualidade, ou material que não foi testado, ou que não tem especificação pelo INMET. Muitas vezes a responsabilidade disso é até do conjunto normativo, porque muitas vezes não há uma regulação adequada sobre determinados materiais, por exemplo. Não há uma normatização sobre determinados materiais, tá? Então essas aqui são as anomalias endógenas, que são as construtivas. Anomalias funcionais são aquelas relacionadas à perda de funcionalidade por fim da vida útil, ou seja, é o envelhecimento natural. Então muitas vezes você chega numa edificação velha, antiga, e percebe que determinado sistema não está funcionando porque ele já deu o que tinha que dar. A vida útil dele, teórica e prática, já acabou. Então você tem que trocar aquele sistema. Né? Se o sistema for uma edificação inteira, você tem que desconstruir, demolir até essa edificação. Tá? Aí entra a demolição, ok? E as falhas de manutenção, ó, são as exógenas, responsabilidade do morador, do proprietário do condomínio, não é responsabilidade de quem construiu. Tá? Relacionadas à perda precoce de desempenho, olha por quê? Deficiências no uso e nas atividades de manutenções periódicas. Nós sabemos que o brasileiro, ele só dá manutenção em geral quando quebra, essa é a corretiva. Mas tem que ter a manutenção preditiva e a manutenção, agora falhou o nome, tem a corretiva, né? Tem a preditiva e a preventiva, tá?
Então, essas manutenções periódicas que tem que ser as preditivas mais importantes e as preventivas é que tem que ocorrer. E às vezes a falta dessa manutenção, ou por uma cobrança muito pequena da taxa de condomínio, ou por uma má administração do síndico, ou por uma irresponsabilidade, ou por, não, vamos esperar quebrar mesmo, vamos esperar entrar em colapso para depois a gente ver, né? Então, muitas vezes, essa manutenção vai ficando para trás, tá? Bom, então eu tenho aqui, quando se trata de anomalias endógenas, exógenas, naturais e funcionais. Quando se trata de falhas, aí olha só, falha não é anomalia, é de planejamento, de execução, operacional ou gerencial. Vou definir cada uma. Endógeno, proveniente da própria edificações, né? Projetos, materiais, execução. Já sabemos o que é a anomalia endógena. Exógeno também, ó, decorrente de fatores externos. Terceiro, mau uso, falta de manutenção ou manutenção inadequada. Já vimos isso aqui no slide anterior. Naturais, decorrentes de fenômenos da natureza. Tá? Funcionar, aí aqui a responsabilidade não vai ser de quem construiu, tá? Funcionais, degradação por envelhecimento natural dos sistemas construtivos. É a degradação natural inevitável, é o envelhecimento, tá? Nas falhas, nós temos a de planejamento, decorrente de execuções, especificações, processos ou periodicidade inadequadas do plano de manutenção. Então ele vai falhar, embora o sistema for entregue todo perfeitinho, ele vai falhar, por exemplo, pela falta de manutenção. Então faltou aí planejamento, isso é uma falha de planejamento. A vistoria, a inspeção predial, ela detecta isso. Tá? De execução, proveniente de falha na execução de manutenções e de atividade. Então veja que é falha, mas não é na execução da obra, tá? Isso aqui é na fase de uso, não tem o PPURD, é lá no U, tá? Lá no uso, na execução de manutenções e atividades, ok? Operacionais, procedimentos inadequados de registro, controle e demais atividades pertinentes. É uma falha também, pela má operação do sistema, tá? Da edificação. O sistema é a edificação de todos os seus sistemas, hidráulico, estrutural e tudo, tá? E gerenciais, decorrentes da falha ou da falta de controle de qualidade, bem como de custos dos serviços de manutenção. Note que as falhas elas são um pouco mais confusas uma com a outra, tá? Bom, causas das manifestações e responsabilidades. Vejam que a maior fatia do bolo é a vermelha, que é a falha de projeto, tá? 45%. Realmente, pessoal, a engenharia civil é um curso muito completo, é um curso muito amplo, mas é um curso muito aberto. Dentro dele tem várias sub-áreas, né? E às vezes o colega se forma, vai fazer um projeto numa área, mas ele não tem ali uma especialização, ele não tem ali uma bagagem, um estágio ou um emprego no escritório grande, e muitas vezes a norma muda e ele não atenda àquela norma, a mudança da norma, então muitas vezes ele falha no projeto. 45% das manifestações patológicas são por falha de projeto. E isso aqui para vocês é extremamente importante, porque vocês conseguem ver de quem é a responsabilidade, ou pelo menos conseguem ter uma intuição de quem é a responsabilidade. Falha na execução, 22%. Qualidade do material, 15%. E má utilização pelo usuário, 11%. Tá? E outras causas, 7%. Então vejam que a má utilização pelo usuário é em torno ali de 11%. Tá? Bom, eu adoro esse slide aqui. Estamos na reta final. Quais são os equipamentos usados em engenharia diagnóstica? Tá? Eu dividi aqui em 3 slides. Não se assuste, eu vou explicar cada um, mas eu acredito que você já tem ali uma pequena percepção de que eu tenho cada um deles, tá? De que a gente precisa deles. Um treino, né? Eu preciso medir, eu preciso, quando vou fazer engenharia diagnóstica, eu preciso fazer um esboço do projeto da casa, da planta baixa da casa. Muitas vezes eu preciso fazer uma medição do tamanho de uma fratura, né? Do tamanho de uma rachadura, da extensão dela. Muitas vezes eu preciso mergulhar essa trena dentro da parede para ver a profundidade dessa rachadura, né? Ou dessa fenda. Então, é a trena, né? Tem a trena pequenininha que vai 3 metros, 5 metros. Tem uma trena maior que vai até 30, 50 metros.
e tem a trena laser. Como eu uso uma trena laser, a minha vai até 80 metros, eu uso essa pequenininha, né? Eu uso também, vocês vão ver, um cinto de utilidades, onde você vai colocando aí cada um desses pendurando para não ter que ficar tirando da bolsa, colocando, tá? E uso a trena laser também nesse cinto de utilidades. Aqui eu tenho a fenolftaleína. A fenolftaleína é um reagente que ela está lá para indicar quando um concreto está sofrendo um processo desgastante, erosivo, que é a carbonatação do concreto. Significa que ele está ali desmanchando, tá? Então isso daqui é um processo que eu não quero que aconteça. Portanto, se você borrifar, isso aqui é uma solução em álcool no mínimo 70, tá? Uma soluçãozinha que você adquire em álcool e você borrifa lá. Se ela der nessa cor violeta, é porque está aparecendo aí o processo de carbonatação. E então eu tenho aí uma manifestação patológica, tá? E aí eu tenho que descobrir a causa disso. Se é o concreto de má qualidade, se é alguma substância do concreto que está excessiva ou faltando para que esse processo erosivo aconteça. Tá? E olha a trena aí medindo a profundidade do dano. Né? Uma outra coisa que eu tenho que ver também, eu tenho que ter uma trena lei, uma régua de nível. Né? Aqui eu preciso saber se uma parede está no prumo, eu preciso saber se não está, eu preciso entender a partir do nível se o piso está sofrendo angulação, né, desgaste, se a cerâmica do piso, por exemplo, está soltando. Muitas vezes é imperceptível, mas você faz lá um teste de percussão. Olha, lembra do teste de percussão? Martelo de borracha, régua de nível, um paquímetro, que é que vai medir exatamente a extensão do dano, tá? Eu tenho esse paquímetro aqui, um paquímetro digital também, tá? Nós vamos ver um slide daqui a pouco que diferencia o que é fenda, fissura, rachadura, trinca, tá? Eu tenho aí diferenças e essas diferenças estão no tamanho, por isso eu devo usar um paquímetro, tá? Um martelo de borracha para eu realmente fazer o teste de percussão para saber se um revestimento está se soltando ou não, tá? E aqui, pessoal, martelo e picareta, por exemplo, para fazer esse buraco, tá? Para comprovar, então muitos dos testes que a gente faz são, como a gente usa na nossa linguagem, testes destrutivos, ou seja, que vão danificar ali um pedacinho, alguns dos testes, né? Um pedacinho da obra, vai ter que ser feito depois um reparo daquela danificação, mas eu tenho que quebrar aqui com martelo e picareta para poder borrifar a uma certa profundidade o meu reagente, que é a fenolftaleína, tá? Uma lanterna também, porque muitas vezes eu tenho ambientes que são úmidos, ambientes que são escuros, ou até ambientes que não são iluminados de jeito nenhum, uma boa lanterna. E esses aqui são os equipamentos baratos, são os equipamentos simples, né? Desses aqui, o mais caro sem dúvida alguma, a minha trena laser, né? Uma lanterna boa mesmo, ela custa ali R$100 também, tá? Mas, além desses mais simples, eu tenho outros também, por exemplo, lápis de pedreiro. Eu tenho que sair marcando alguns pontos que eu preciso examinar, então eu sempre tenho que ter um lápis de pedreiro com apontador, né? Lâminas de vidro. Isso aqui é interessante. E super bonder. Para quê? Olha, imaginem vocês que eu tenho uma fissura bem aqui. Nós vamos ver já que essas fissuras elas podem estar aumentando com o tempo. A gente vai chamar isso de fissura ativa, tá? E isso demonstra o quê? Isso demonstra um processo que não parou e, portanto, serve para eu melhorar o meu prognóstico. Porque eu digo, olha, isso é uma fissura ativa, esse processo está aumentando e vai se transformar em algo pior. Quando geralmente eu tenho uma fissura ativa, indica uma questão estrutural. Tá? Então, às vezes é um recalque do terreno, que nós vamos ver o que é recalque, né? É uma acomodação do terreno, tá? Então, a fissura ativa é tudo que o proprietário não quer. Então, como é que eu faço? Eu pego uma lâmina de vidro dessas, bem fininha, com espessura pequenininha, 2 milímetros, e fixo com super bonder uma extremidade de um lado da fissura, a outra extremidade do outro lado da fissura. Colei e deixa lá. Deixa lá 4, 5 dias. No quinto, no sexto dia, você vai lá e verifica. Quebrou o vidro, essa fissura é ativa, está aumentando o problema. Não quebrou o vidro, essa fissura é passiva, não está aumentando o problema. Tá? Então, uma das perguntas que você pode fazer na sua visita, na sua vistoria, é perguntar para o morador, por exemplo, se ele tem a percepção, na sua anamnese, né, se ele tem a percepção se aquilo ali está aumentando ou não com o tempo. Tá? Então é para isso que eu uso a lâmina de vidro.
E eu tenho aqui um outro equipamentozinho, isso aqui é uma régua, eu tenho um conjunto de 4 desses, que é o fissurômetro. Ele vai indicar a espessura, você coloca ele lá do lado da sua fissura, da sua trinca ou da sua rachadura, e vê qual é a espessura, com qual desses traços a espessura real lá da sua rachadura se parece. E aí você identifica através desse fissurômetro se isso é uma fissura, uma trinca ou uma rachadura, ou uma fenda, tá? Que nós vamos ver nos próximos slides. Eu ainda tenho aqui alguns EPIs para serem usados, né? Uma botina de segurança também, né? Eu uso nas minhas perícias, mesmo que seja em residências, às vezes você tem alguma obrazinha, então uma botina de segurança, se você for fazer uma perícia em uma obra de engenharia civil, aí é que você é obrigado a utilizar mesmo, eu falo que eu também sou engenheiro de segurança do trabalho, tá? Eventualmente um colete de segurança para avisar, opa, ó, tô aqui, ó. Não é para mostrar que é autoridade, mas é para mostrar que ali você está preocupado com a segurança, tá? Para que te vejam mais fácil, para que se estiver tendo algum serviço, parar o serviço de engenharia, por exemplo, para mostrar, opa, tô aqui. E eu particularmente uso também um cinto de utilidades, tá? Onde eu saio pendurando esses equipamentos, ok? No terceiro e último slide, eu tenho aqui equipamentos mais caros, e não são só esses, tem outros também, que nós temos que ter na engenharia de segurança, tá? Na engenharia diagnóstica, perdão. Uma máquina fotográfica boa, tá? Por qual motivo? Celular, embora as câmeras de celular hoje sejam ultramodernas, uma coisa é você tirar uma foto de uma rachadura que está aqui a alguns centímetros de você. Para isso o celular te atende, tá? Mas, se você tem uma rachadura, um descolamento de cerâmica no 20º pavimento de um prédio, e o único lugar que você tem para fazer o registro fotográfico disso é lá do térreo, você tem que ter uma câmera que tenha uma lente que consiga filmar, visualizar aquela imagem com qualidade. Na perícia, pessoal, o registro fotográfico bom e de qualidade é diferencial. É super importante, é diferencial mesmo, ok? Então eu tenho uma máquina fotográfica da Nikon, semi-profissional, com 2 lentes que eu tenho, uma para alcance maior, uma outra mais comum para o cotidiano, para perto, né? Um equipamento desse aqui custa, usado, semi-profissional, em torno de R$ 1.500, R$ 2.000. Uma lente extra, R$ 800, R$ 900. Se você for partir para uma máquina fotográfica profissional, você vai comprar um equipamento aí de R$ 8.000, tá? Eu também tenho aqui uma outra máquina fotográfica, só que essa é uma máquina térmica. E ela é utilizada para provar, ela é utilizada como instrumento de prova, para perceber, por exemplo, que você não vê a olho nu. Umidade, né? Vazamentos, infiltrações, por exemplo. Presença de verga e contra-verga, que eu vou explicar para vocês o que é. Tá? Então ela detecta se houver realmente aí uma diferença de temperaturas. Então você tira 2 fotos, tira a foto do local sem a imagem térmica, tá? E depois tira a foto do local com a imagem térmica, tá, ok? Ela é usada realmente para comprovar, e em perícia judicial você tem que realmente comprovar, atestar aquilo que você está verificando, tá? Eu tenho aqui um outro instrumento, esse instrumento aqui, eu tenho essa câmera fotográfica da FLIR, custou R$ 5.000, tá? Mas tem lugar que é 5.500. Isso daqui é um detector de metais, tá? O que eu tenho é esse daqui, é um Detect da Bosch 150 mm. Significa que ele detecta ferragens de concreto, ele detecta concreto, ele detecta tubulações com água, tubulações sem água passando por dentro da parede até uma distância de 150 milímetros, que são 15 centímetros. Então ele realmente é um medidor que vai bem fundo. O nome técnico dele é medidor de metal, detector de metais, mas a gente também chama ele de pacômetro, tá? Pacômetro, ok? Então é um aparelho que, esse aparelho aqui também me custou 5.000 e poucos reais, tá? Isso aqui são aparelhos que a gente usa muito na engenharia diagnóstica, ok? Então, era importante mostrar esses 3 slides para vocês, mostrando que ferramentação a gente usa na engenharia diagnóstica para detectar as manifestações patológicas. Vejam que eu já estou tendo todo aquele zelo de usar as expressões corretas e tenho convicção de que você está compreendendo já cada expressão que eu estou usando, ok?